Olá, eu sou a Pamela. Eu sou o Thomas. E esse é o Thomas, finalmente vocês estão vendo aí quem estava por trás das câmeras. Sejam muito bem-vindos a mais um Vivendo a Palavra. Aqui a gente vai falar sobre a Bíblia, falar sobre temas que a gente tem na Bíblia, sobre personagens bíblicos. Enfim, hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje o tema é muito legal. O tema hoje foi sugerido pelos diáconos Rafael e pela diaconisa Tati da nossa igreja. E é um tema que eu pessoalmente amo, que é os planos de Deus versus os nossos planos. Todo mundo sabe que assim, Deus, claro, tem um plano maior, que é o plano da salvação, que é assim que Ele mandou Jesus Cristo a morrer por nós. Todos aqueles que vão crer em Jesus Cristo não morrerão, mas receberão a vida eterna. A gente tem aí em João 3,16, a gente tem realmente o plano da salvação, mas Deus também tem aqueles planos, os planos pessoais para nossa vida. E é algo interessante que a gente sempre conversa sobre isso na igreja, né? As pessoas sempre querem saber o plano de Deus para a vida delas. Todo mundo já escutou alguma pergunta sobre qual é o destino que eu vou ter. Qual é o meu objetivo aqui, o que eu tenho que fazer, enfim, é algo que a gente constantemente pensa, né? Qual é o plano de Deus para minha vida? E é interessante a gente ver que Deus tem sim um plano maior, que é para o povo dele, para aqueles que acreditam nele, para a igreja, aqueles que realmente receberam Jesus Cristo como Salvador, que é o plano maior dele, que é a salvação, e também tem os planos pessoais para nossa vida. E hoje a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente. Hoje, ao invés de a gente falar para vocês algumas coisas diretamente, a gente vai falar sobre meias verdades. Porque principalmente na igreja a gente escuta muita coisa, a gente escuta muita frase de efeito, a gente escuta muitas frases ao longo da nossa vida que a gente acaba repetindo e que na verdade elas acabam sendo meia verdade. E o que é uma meia verdade? Lembrando que meia verdade não é verdade, né? Exatamente. Mas porque verdade é verdade absoluta e acabou. Né? Mas meia verdade é aquela mentira que parece verdade. A mentira revestida de verdade. Exatamente. E a gente vai falar aqui sobre 4, na verdade, que a gente sempre escuta, seja com os nossos amigos, às vezes até na igreja. E a gente vai conversar um pouco sobre elas, claro, sempre baseados na Bíblia. A primeira meia verdade que a gente quer falar hoje é que deixa a vida me levar. E na verdade, para quem é crente, a gente sabe que isso não é nem uma meia verdade, é uma mentira completa. A gente sempre escuta por aí, deixa a vida me levar, ou então que o universo vai cuidar de mim, ou então que eu tenho um caminho trilhado, que o universo vai me ajudar. A gente escuta várias coisas desse tipo que a gente sabe que é uma mentira. São músicas, né? Que o acaso vai me levar, deixa a vida me levar, tanta coisa aí que a gente escuta. E quando a pessoa não é crente, então a gente escuta muito isso, né? É o que o universo quis pra mim, é o que a energia, algo maior ali em cima orquestrou pra mim. E a gente sabe que, como crente, foi o que o Thomas falou, isso é totalmente mentira. O universo não tem como decidir nada, até porque o universo é uma criação. Então, na verdade, a única pessoa que pode decidir alguma coisa é o Criador. E a gente sabe que esse Criador é Deus. Foi Deus que criou o universo, foi Deus que criou a nós. E isso é uma verdade absoluta, né, pra gente que crê na palavra de Deus. Agora, quando a gente fala, por exemplo, deixa a vida me levar, né? É uma mentira, mas se a gente for parar pra pensar, se a gente não entrega a nossa vida pra Deus, se a gente não aceita Jesus Cristo, a gente não tá entregando o controle pra Deus. Algo lindo que eu acho que no nosso Deus, que a gente sempre fala, né? Os nossos pastores sempre falam na nossa igreja, é que Deus, ele na verdade não vai obrigar a gente a nada, né? Deus, ele na verdade, Jesus, ele bate na porta, né? Ele não escancara a porta. Deus não obriga a gente a fazer nada, a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente escolhe aceitar Jesus, a gente escolhe seguir a palavra de Deus, a gente escolhe ter Deus na nossa vida. Então, se a gente não entrega o controle pra Ele, Ele não vai ter o controle da nossa vida. E a grande mentira nessa história toda é que a gente fala que a vida vai me levar, o universo vai me levar, mas a verdade é que o universo não é uma força na nossa vida. O universo não é algo que atua na nossa vida. Quando a gente fala de planos, quando a gente fala da nossa vida, a gente ou pode escolher entregar para Deus, ou a gente pode escolher entregar para o diabo. Essas são as únicas duas opções. Não existe uma terceira força que vai estar aí empurrando a gente. A Bíblia fala de trevas e luz. A Bíblia fala, se você não é comigo, você é contra mim. Você é contra mim. Então, assim, quando a gente fala de deixar a vida me levar, na verdade está falando de deixar seguir os nossos próprios desejos. Chegar a seguir a nossa carne, a gente conta muito essa palavra na Bíblia, né? A nossa carne, nossos desejos, nossos anseios. E a gente sabe muito bem quem tá doido pra fazer você ir pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios anseios. E que, se não é Deus que tá seguindo, que tá guiando a nossa vida, existe um outro que tá doido pra guiar a sua vida, guiar os seus passos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer
fazer é entregar a nossa vida a Deus. Se a gente não entregar a nossa vida a Deus, Ele não tem como guiar a nossa vida. Ele não tem como ter o controle da nossa vida. E não, quando eu digo controle, não é que a gente vira marionete de Deus, não. É que Ele guia os nossos passos, Ele tá com a gente. Isso é tão precioso, né? A gente ter alguém que cuida da gente, a gente saber que o Criador cuida da gente. Até porque quem conhece melhor a pintura do que o próprio pintor, né? Quem conhece melhor a criatura, senão o próprio Criador. E a segunda meia-verdade que a gente tem é: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu amo essa meia-verdade. Quando a gente lê em Números, capítulo 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? É claro que Deus vai cumprir a promessa dele, é claro que se Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas existe um fator muito importante que é são as nossas ações. Não adianta a gente escutar a promessa de Deus, mas a gente achar que a gente pode fazer qualquer coisa, a gente achar que a gente pode seguir qualquer caminho na vida, a gente pensar que a promessa de Deus vai atrás da gente independente do que a gente faça. Quando a gente age dessa forma, a gente está voltando à nossa primeira meia-verdade, que vai ser o destino que vai guiar você, o destino que vai fazer o que quiser com você, o acaso que vai fazer, porque na verdade, se você não estiver fazendo aquilo que você deve estar fazendo de acordo com a vontade de Deus, a promessa de Deus não vai se cumprir. E isso vale tanto para a salvação, que é o plano, claro, maior de Deus, vamos dizer assim, o plano de Deus mesmo pra gente, tanto para os planos de Deus que Ele tem pessoalmente nas nossas vidas. Quando a gente vê aqui na Bíblia, em Tiago 1,12, feliz é o homem que Gente, de novo, eu tô com dificuldade de falar essa palavra. Persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. A gente sabe que a coroa da vida é exatamente a vida eterna. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, a gente tem a promessa, mas não basta só receber, purifiquemo-nos de tudo. E a gente tem também Salmos 37,5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. De uma forma bem prática, o que isso quer dizer pra gente? Por exemplo, se uma pessoa recebe uma promessa de Deus que vai ser pastor um dia, essa pessoa não adianta ela simplesmente se agarrar à promessa e não fazer nada sobre isso. Ela precisa sim estudar a Bíblia, ela precisa sim se manter firme na igreja. Muito triste quando a gente vê pessoas que dizem, estão fora da igreja e dizem, mas eu tenho uma promessa de ser pastor. Ok que você tem essa promessa, mas e aí? O que você tem feito para alcançar a promessa de Deus? Então você precisa estar firme, então você precisa ir atrás da promessa de Deus. É claro, até porque é engraçado isso, né? De um outro ponto de vista. Vai ter gente, por exemplo, que é crente e aí ele vai fazer uma prova, ele não estuda a prova porque ele fala que Deus vai aprovar ele, porque Deus já falou que ele vai ser médico. Todos somos culpados, né? De já ter feito isso. E aí ele não estuda achando que Deus vai dar uma 10 pra ele. E não é assim que funciona. A gente sabe que a gente precisa fazer a nossa parte. É lindo a gente ver na Bíblia que assim, existem sim as promessas de Deus, mas as promessas de Deus também são condicionais. Quando a gente vê assim a Bíblia falando que Deus é fiel para cumprir, é claro que Ele é fiel para cumprir. Nada pode impedir o nosso Deus de cumprir. Ele é fiel, Ele vai cumprir. Quem é Deus para que minta, né? Só que a questão não é se Deus é capaz de fazer, se Deus vai cumprir ou não. A questão é se a gente vai cumprir aquilo que é necessário, ou seja, tá ali seguindo a palavra de Deus para receber a bênção. A terceira meia-verdade é que o plano de... A Emma tá super entretida aqui. É que o plano de Deus é aquilo que o nosso coração anseia. Muita gente acha que Deus é um coach na nossa vida, que a gente vai chegar para Ele, vai sentar numa mesa com Deus, a gente vai colocar o plano da nossa vida na frente dele, vai falar, Deus, agora por favor me dá uns passos de como que eu vou concretizar tudo isso que eu sonhei para mim. É verdade que com Deus não funciona dessa forma. Quando a Bíblia fala de pedir a Deus e Ele responderá, a Bíblia não está falando que tudo que você pedir vai responder. Primeiramente tem que ser uma coisa bíblica, isso é básico. Se você pedir uma coisa que não é bíblica, não vai acontecer, ok? Desculpa. É igual as pessoas que ficam orando vou orar pra terminar o namoro do fulaninho pra eu namorar. Isso não vai acontecer. Desculpa, isso não é bíblico, não vai rolar. Mas também a gente precisa orar de acordo com os planos de Deus para a nossa vida, não de acordo com os nossos planos. Isso, eu acho linda a frase que o nosso pastor Álvaro sempre fala, que não é o plano de Deus, não é aquilo que o nosso coração anseia, mas a gente precisa ansiar os planos de Deus. O nosso coração, na verdade, ele é muito enganoso. A Bíblia fala disso, que o nosso coração é enganoso, as nossas vontades são enganosas. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar para que o nosso coração anseie o que Deus quer pra gente. A gente vê aí em Provérbios 3, 5, 6.
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, não confie no seu próprio entendimento, não confie no seu próprio coração, porque o nosso coração é ganancioso, o nosso coração realmente é enganoso, não importa o que a gente desejar, o que a gente quer, Deus não vai cumprir as nossas vontades, a gente que precisa cumprir as vontades de Deus. Eu, por exemplo, passei a vida inteira, minha adolescência, infância, tudo, eu sempre achei que eu fosse ser médico. Eu não sempre achei que eu fosse ser médico, eu sempre quis ser médico. A minha vida inteira eu ansiava por ser médico, eu assistia todos os programas que você pode imaginar de medicina, eu fazia tudo que tinha a ver com medicina. Aí cheguei no terceiro ano, fiz o vestibular de medicina, estava passando nos vestibulares de medicina e no meio do meu último ano de medicina, alguma coisa mudou em mim. É claro que eu estava orando o tempo inteiro, é claro que eu estava sempre pedindo para Deus direção, mas aquele fogo que tinha dentro de mim para medicina, que eu queria ser médico, que eu tinha tudo planejado, eu realmente tinha um plano de vida, estava todo feito de acordo com ser médico, mudou completamente na metade do ensino médio. 6 meses antes de entrar na faculdade, meus planos mudaram completamente. Eu sei que são os planos de Deus, porque Deus me deu paz, e eu sei que foi a vontade dele, mas a verdade é que tudo isso que eu planejei para mim, nada disso era o plano de Deus. E é importante, porque ele estava orando, ele estava jejuando por aquilo, é diferente. Ah, não, a vontade de Deus vai surgir no meu coração. Nem sempre. Se você não estiver perto de Deus, se você não estiver na igreja, se você não estiver orando, se você não estiver jejuando, se você não estiver ali pedindo para Deus, nem sempre isso vai acontecer. E é interessante exatamente isso. A gente precisa orar para que isso aconteça. A gente precisa orar para que o nosso coração anseie a vontade de Deus. A quarta meia-verdade que a gente quer falar hoje é que os planos de Deus são feitos para nos fazer felizes. A gente sempre escuta isso, que Deus quer o nosso bem. A gente lê na Bíblia que Deus ele quer o nosso bem, que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente sabe que a gente tem um Deus que nos ama e quer que a gente esteja bem. Mas é muito interessante porque a alegria que Deus fala, a felicidade que Deus fala, é completamente diferente do que o mundo vê como alegria, do que o mundo vê como a verdadeira felicidade. Deus não está buscando pra gente dinheiro, fama, posto de gasolina, carro, a casa própria. Pra gente como humano isso pode ser felicidade, isso pode ser o sucesso, isso pode ser a alegria, mas para Deus nada disso é o que importa. É claro, a alegria, né? Quando a gente fala de felicidade, a alegria que tá na Bíblia, quando fala da alegria do Senhor é a nossa força, não é a alegria de ter dinheiro, não é a alegria de ter a fama, coisas que esse mundo fala pra gente ter pra gente poder ser alegre, né? Mas é exatamente essa alegria de estar com Deus, e isso faz toda a diferença. E nem sempre aquilo que Deus fala pra gente fazer vai ser algo agradável de fazer, vai ser algo que a gente considera algo feliz de fazer. Quando a gente vê na Bíblia, a gente vê mais uma vez Moisés não querendo ir pro Egito, a gente vê Daniel, né, que ficou no exílio babilônico, quando a gente vê várias pessoas como os discípulos que foram perseguidos e mortos pelo evangelho, são coisas que você olha e fala assim, como é que Paulo pode escrever sobre alegria numa carta na carta de Filipenses, por exemplo, porque ele tá na prisão. Como é que isso pode acontecer? Quando a gente fala sobre fazer a vontade de Deus ou sobre a alegria, né, de fazer a vontade de Deus, a gente não tá falando sobre fazer só o que é fácil, não, o que é considerado alegre ou feliz para esse mundo, não. Quando a gente vê, por exemplo, em 2 Coríntios 12:10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, que sou forte. É muito contraditório, né? A gente falar, se regozije nisso, se regozije na fraqueza, nas perseguições, naquilo que é difícil. Mas quando a gente tem Deus, a gente entende o que é isso. É uma alegria que a gente não consegue entender, é uma paz que a gente não consegue compreender, mas é aquilo que a gente tem, porque a nossa alegria não tá nas circunstâncias dessa vida. Eu lembro que quando a gente veio pra cá, uma coisa que Deus sempre falou na minha vida que iria acontecer, não era uma coisa que eu tava querendo, não, na verdade. Eu amo o Brasil, né? Eu queria ficar no Rio de Janeiro, e quando a gente veio pra cá foi muito difícil pra mim, porque eu tive que me adaptar a uma nova cultura, tive que me adaptar a tudo novo, não é nem a questão do casamento, o casamento foi até bem fácil, mas foi exatamente estar num país que meu coração ansiava por estar. E foi difícil pra caramba nos primeiros anos, foi bem complicado, mas a partir do momento que eu entendia que Deus queria que eu estivesse aqui, eu tava alegre, mesmo triste. Isso que é interessante, porque mesmo que a gente esteja triste, mesmo que seja muito difícil passar por um momento que a gente tá vivendo, ou passar por momentos complicados na vida, se a gente sabe que Deus está com a gente, se a gente tá fazendo tudo que Deus quer que a gente faça, a gente vai se alegrar, a gente vai permanecer, a gente vai ter paz, porque é uma paz que não depende das circunstâncias, é uma alegria que não depende das circunstâncias dessa vida, é uma felicidade que não depende das circunstâncias, mas depende, sabe de quem? De
Deus, de quem Ele é. Mesmo que alguém não tenha sido fiel com a gente, Deus permanece fiel. E a nossa alegria é baseada nele. Lembre-se sempre, Deus ele está sempre com a gente, Ele está sempre guiando a gente, Ele está sempre sustentando a gente, Ele está sempre guiando eu e você. A gente tem um Deus que se importa com a gente. Então, no meio de todas as dificuldades que você esteja passando, alegre-se. Esse é o mandamento de Deus para mim e para você. Alegre-se. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Quando a gente lê em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16 e 18, diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. A gente sempre se pergunta, qual é a vontade de Deus para mim? Tá aqui. Amém. A verdade é que não existe nada melhor na nossa vida do que viver de acordo com os planos de Deus. Algumas vezes, como a Pamela comentou, algumas vezes vai ser difícil, algumas vezes a gente vai passar assim por dificuldades, a gente nem sempre vai estar no mar de rosas na nossa vida, mas não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. A Bíblia é incrível e a Bíblia está aí exatamente para direcionar os nossos passos. E é lindo, porque se você não sabe o que Deus quer na sua vida, é só você ler a Bíblia. A Bíblia mesmo mostra aquilo que Deus quer que a gente faça, aquilo que Deus quer para nossa vida. A gente tem tantos planos de Deus escritos na Bíblia. E uma coisa importante também, antes de terminar esse programa, é falar assim, não faça nada usando como desculpa que Deus quer que você faça. Tenha certeza que o que você está fazendo é realmente vontade de Deus para sua vida. Faz realmente parte do plano de Deus para sua vida. Anseie por isso, ore por isso. Peça assim, Deus, eu preciso saber o que o Senhor quer na minha vida. Toca no meu coração. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Quando a gente lê na Bíblia, eis-me aqui, é exatamente isso. Usa-me, né? Faz aquilo que o Senhor quer fazer. Vá onde Deus te mandar para ir. Faça aquilo que Deus te mandar fazer, porque não existe nada melhor do que isso. E se você tem dúvidas sobre o que Deus quer para sua vida, tem um relacionamento íntimo com Ele. Exatamente isso. Fique com Ele, bem junto. Porque sabe quando você não sabe o que o outro tá pensando? Mas se você conhece, por exemplo, eu já sei. Quando o Thomas olha de um jeito, eu já sei exatamente o que ele tá pensando. E é exatamente assim com Deus. Quanto mais perto a gente está dele, mais a gente sabe o que Ele quer que a gente faça, como o nosso Deus pensa, como o nosso Deus age. E a gente se torna parecido. E nunca se esqueça que o maior plano de Deus, na verdade, não é a nossa profissão, não é nada disso. O maior plano de Deus para mim e para você que está assistindo é a salvação. Então, se você já é salvo, se você já acredita em Jesus, regozije-se nessa alegria. E se você não é, conheça esse Jesus que é maravilhoso e que tem planos para você também. Amém. E esse foi mais um Vivendo a Palavra. Deixa aqui nos comentários se você também tem alguma sugestão, como o nosso diácono Rafa e Tati tiveram. Bota aqui nos comentários o que você quer ver aqui no programa. Se inscreve no canal, quando ela vai colocar alguma coisa aqui. Se inscreve eu não vou colocar de propósito. Curte também esse vídeo e veja os outros programas que a gente tem aqui no nosso canal também. A gente tem vários programas maravilhosos dos nossos pastores, programa sobre música, programa sobre equilíbrio emocional, tanta coisa muito boa. Então, assiste os outros programas também. E até o próximo Vivendo a Palavra. Foco na Elo. Vivendo a Palavra.